E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Bora bater um papo do São Paulo? Pois é, tricolor essa semana encara dois jogos interessantes, né? Duas competições diferentes. São Paulo primeiro enfrenta na quinta-feira, vira a chavinha e agora é a hora de Sul-Americana. São Paulo recebe o Jorge Wilstermann em casa no Morumbi na quinta-feira à noite. E no domingo vai visitar o Corinthians na Neoquímica Arena. Clássico, jogaço, líder contra terceiro colocado, valendo a liderança. Um jogo de extrema importância para o São Paulo, para as pretensões tricolores na competição. E você vai acompanhar todas as notícias, inclusive a transmissão desse jogo, não direto lá da Arena do Corinthians, né, da Neoquímica Arena, mas estaremos em home office, digamos assim, eu narrando, o Kleber Oliveira comentando, estaremos trazendo todas as emoções do jogaço entre Corinthians e São Paulo, domingo à tarde. Então, gente, é uma semana de preparação onde o Rogério Ceni vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas vão, obviamente, implicar na escalação final do São Paulo para esses dois confrontos. São Paulo, na Sul-Americana, falando diretamente dessa competição, São Paulo já está praticamente classificado, né, gente? São Paulo vai cumprir tabela, digamos assim. É bem verdade que matematicamente ainda não está, mas o São Paulo tem o dobro de pontos do segundo colocado, do seu grupo. O São Paulo meramente vai entrar em campo para conseguir, em 6 pontos disponíveis, né, digamos assim, precisa somar praticamente um ponto. Ou 2 pontos para ser mais preciso, um ponto nesse jogo, um ponto no próximo jogo contra o Ayacucho no Morumbi, para sacramentar a sua ida para as oitavas de final. Lembrando, vale sempre destacar, que na Sul-Americana somente o líder da sua chave, o campeão do seu grupo, que passa para as oitavas. Então não é como na Libertadores que 2 passam, né? Na Sul-Americana somente um passa. Então São Paulo vencendo o seu jogo contra o Jorge Wilstermann, e é isso que precisa acontecer. O São Paulo já abre mão de qualquer outra coisa e passa para as oitavas sem precisar ainda do outro jogo. Mas como o São Paulo é muito difícil, né, gente, isso acontecer, do São Paulo ficar fora das oitavas, nesse momento que já adquiriu essa gordura, Rogério Ceni, visando o confronto de domingo contra o Corinthians, vai colocar realmente o time todo reserva do São Paulo, provavelmente incluindo até Thiago Couto no gol, o reserva imediato agora com a saída do bracinho de T-Rex Volpi, né, que graças a Deus saiu do São Paulo. Agora o Thiago Couto vai ser o cara que vai ser o reserva imediato do Jandrei. Então a gente pode imaginar uma escalação completamente alternativa do São Paulo para esse jogo contra o Jorge Wilstermann quinta-feira. Por quê? Porque aí ele deve manter Jandrei fora, Rafinha fora, Wellington fora, Arboleda, que vem se mostrando o principal jogador do São Paulo, um dos grandes jogadores do São Paulo na temporada, ao lado de Caleri, obviamente, incluindo Caleri também ficando fora. Devemos ter a ausência do Nicão, que foi super importante, a gente vai falar já já do Nicão. O Nicão deve jogar no domingo contra o Corinthians, fora de casa. Pablo Maia deve ser mantido fora também. Enfim, vários jogadores considerados titulares do São Paulo devem ser mantidos fora desse jogo da quinta-feira. Por quê? Porque o Rogério continua nessa toada do rodízio, que é realmente necessária, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Nesse momento, né, nessa temporada com competições, o São Paulo está vivo em várias competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e jogos atrás de jogos, jogos a cada 2, 3 dias, não tem condição nenhuma de se manter o mesmo time, de se manter aquele chamado titular, né, em todas essas partidas. Então, Rogério, no meu modo de entender, está fazendo o correto e priorizando o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, é o campeonato mais difícil e é o campeonato traiçoeiro. Eu sempre falo aqui, parece clichê, mas toda rodada do Campeonato Brasileiro é decisão, é final de campeonato, e é assim que o São Paulo tem que encarar. Somar, como o próprio Rogério disse, 80% dos pontos em casa precisa serem feitos.
pelo menos 80% dos pontos precisam ser conquistados em casa e aí conseguir pontos interessantes fora de casa. É assim que o São Paulo vai brigar pelo G4, é assim que o São Paulo vai brigar na parte superior da tabela. Já basta o susto que a gente passou, né, no campeonato passado, onde demoramos 10 rodadas para ganhar o primeiro jogo e foi aquele Deus nos acuda. Até o final da competição o São Paulo ficou lutando para não cair. Só foi se safar totalmente da zona da degola a 2 rodadas do final. Então a gente não quer que isso se repita e o Rogério Ceni mesmo disse que ele não quer que isso aconteça de novo, né? Então ele está focando muito no brasileiro e no meu modo de entender está fazendo o certo. E aí, indo com um time alternativo na Sul-Americana, conseguiu passar para as oitavas praticamente, e aí conforme for avançando na Sul-Americana, vai mesclando o time para, se Deus quiser, a gente chegar ao título, né? Que inclusive faz 10 anos que o São Paulo foi campeão em cima do Tigre na final de 2012 da Sul-Americana. Vamos falar do Nicão? Gente, Nicão, muita gente já estava torcendo o nariz, ele chegou com status de camisa 10, status de resolvedor, né? Status de craque. A gente sabe que ele não é isso, né? O Nicão é um ótimo jogador, é um cara extremamente competitivo, técnico, é um cara que faz bem para o elenco ter Nicão parte do seu elenco, né? Só que o Nicão vinha atravessando muitos problemas aí de lesão, Covid, muitas coisas que estavam atrapalhando a retomada do Nicão. Ele não havia sido ainda o Nicão que a gente viu ele ser em muitas situações no Atlético Paranaense, inclusive dando títulos como a Copa Sul-Americana do ano passado para o Furacão, né? E o Nicão entrou alguns minutos ontem no jogo que a gente narrou aqui. Se você não viu nossa transmissão, convido você a assistir nosso vídeo de transmissão. Estivemos direto lá do estádio do Morumbi, acompanhando a maravilhosa virada do São Paulo em cima do Cuiabá por 2-1. E o Nicão foi ao lado do Arboleda, que para mim foi o melhor jogador em campo do São Paulo e vem sendo o grande diferencial do São Paulo junto de Caleri e tudo mais. No meu modo de entender, o Nicão foi o cara que mudou a partida, né? Com a entrada dele, né, o Rogério Ceni coloca ele a partir do segundo tempo, mais da metade do segundo tempo para frente, ele coloca o Nicão, e o Nicão simplesmente ele deu o passe para o pênalti marcado em cima do André Anderson, e no meu modo de entender foi pênalti sim. Essa mídia que a gente conhece, gente, essa mídia nojenta que a gente conhece, começa a ver o São Paulo ganhar jogos, né? O São Paulo está com a 10ª vitória seguida em casa. Isso já começa a incomodar, né, setores da mídia nojenta que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? E aí, claro, não, esse pênalti não existiu, roubaram, que escândalo. Já começa a criar um monte de baboseira, essa é a realidade. E no meu modo de entender, o André Anderson sofre a carga. Sim, ele está correndo, tem a carga, o braço atrás ali, nas costas dele, e ele é projetado para frente e cai pênalti. Para mim, não tem... entendo alguma pessoa ficar em dúvida, mas você falar que foi roubo, que foi assalto, que o São Paulo foi facilitado, ajudado pela arbitragem, aí para mim já passa de clubismo. Isso não é jornalismo, isso para mim é clubismo. Para mim, ele recebeu a carga e o pênalti foi claro e bem marcado. Mas, voltando ao assunto, ele dá o passe para o André Anderson, que sofre o pênalti, e ele faz o segundo gol, além dele ajudar na marcação, proteger bem a bola. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, Nicão vai ser muito importante nessa temporada. Como o Rogério Ceni mesmo disse, né, na entrevista coletiva ontem, ele deu bons sinais de que ele vai ser importante para o São Paulo nesse ano. E eu estou muito confiante no futebol do Nicão. Que ele é o salvador da pátria? Claro que não. Mas ele é um cara extremamente importante. E ele sendo o Nicão que ele foi no Atlético Paranaense, o São Paulo já ganha e muito. E eu acho, gravem aí, ele vai jogar o Clássico domingo e eu acho que o Nicão tem reais condições de ajudar muito o São Paulo nesse confronto. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente volta amanhã trazendo mais informações do São Paulo, preparação para quinta e jogo no domingo contra o Corinthians, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, boa semana a todos. Vamos São Paulo!